Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo 100%? Cá estou eu mais uma vez, professor Bira Júnior, professor de Biologia, e hoje o nosso conteúdo vai ser sobre, adivinha? Sobre Mendel. A gente vai falar de genética, mas precisamente nesse editalzinho do concurso, ele fala sobre a primeira lei de Mendel. O que é a primeira lei de Mendel? Pra gente saber o que é a primeira lei de Mendel, vou contar um pouquinho a história do Mendel. Não, relaxa, eu não vou falar da biografia inteira do Mendel aqui, a gente passa o dia todinho. Aí eu vou falar apenas do mais importante, o porquê dele ter estudado e qual foi o objeto de estudo que ele, inclusive, acabou pegando para estudar, certo? E por que teve que ser, inclusive, as próprias ervilhas. Então, antes de mais nada, Mendel, ele era uma pessoa bem humilde na época, e por ser humilde, dificilmente ele tinha acesso a determinados tipos de livros, a incentivos de estudo, enfim. Então, o que ele fez? Ele começou a procurar o que estudar e ele gostava muito de estudar as características hereditárias. Poxa, característica hereditária o que é? É a característica passada do pai para o filho, do filho para o neto, e aí por diante, tá bem? Então ele começou a perceber, poxa, não, tal pessoa parece com tal pessoa, tal animal parece com tal animal, como é que eu faço para simplesmente começar a estudar isso se eu não tenho condições? Então ele acabou indo para o mosteiro, que no mosteiro ele não tinha muito que se preocupar, né, além da própria religião, e ele tinha tempo suficiente, além da religião, para trabalhar, para estudar, tinha um caderninho dele, e aí, massa demais. Era tudo que ele precisava. Só que faltava o objeto de estudo. E por que ele escolheu a ervilha de cheiro? E aí, você sabe? Galera, imagina só, se você quer estudar simplesmente as características hereditárias, são as características passadas de pai para filho, você tem que simplesmente ter um determinado objeto de estudo, que esse objeto de estudo seja facilmente observável essas características. Né? Se na época eu não tinha PCR, eu não tinha microscópio, eu não tinha essas tecnologias todas que nós temos nesse ano, né, no século XXI, então na época eu precisava ver as características. E aí imagina só, se o Mendel escolhesse estudar as características hereditárias dos seres humanos. Meu Deus do céu, o cabo é monge, lá no mosteiro, aí chega lá pro padre, ei, ó, eu tô afim de estudar simplesmente características hereditárias dos seres humanos. Ia ser um negócio que não ia cair muito bem não, né? Ter que estudar a reprodução. Ah, não, esse casal tem que fazer com esse casal porque eu quero analisar se essa característica é passada. Não, então com o ser humano já não dava. Então ele precisava de um determinado tipo de ser vivo que o ciclo reprodutivo fosse pequeno. E aí a gente começa a avaliar. Tem o ratinho. Poderia ser o ratinho? Poderia. O ciclo de vida do ratinho, né, no caso de reprodução, é cerca de um mês, já tem neonatos, que são novos filhotes, não é isso? E aí poderia ser, mas as características de um rato são facilmente identificáveis se tiver alteração gênica? Professor, como assim? Eu consigo perceber que o ratinho tal tem um olho grandão e o ratinho tal tem um olho pequenininho. Eu consigo perceber que o focinho de um rato é maior do que o outro. Eu consigo perceber nitidamente essas características. Professor, consegue perceber pelo pelo. Tá, consegue perceber pelo pelo. Então eu tenho ratinhos brancos, ratinhos pretos. Mas fora isso, qual característica eu tenho? Nenhuma. Então já começa a dificultar um pouco mais. E se fosse ser humano? Aí ia piorar a história. Imagina só a característica de ser humano. Eu tinha que pegar um ser humano que tivesse um bocão, né? Tipo, o professor ali, né? Um bocão e o professor com uma boquinha, não é isso? Então, no fim das contas, ficava muito difícil. Ele acabou escolhendo a ervilha de cheiro porque ela tinha um ótimo cultivo e as características eram extremamente visíveis. Eu tinha ervilha que tinha simplesmente uma cor diferente da outra. A ervilha de cheiro, então, ela tem a cor verde e a cor amarela. Ela tem a textura diferente. A ervilha pode aparecer de uma forma lisa, pode aparecer de uma forma meio texturizada, meio enrugada. Ela tem flores com posições diferentes. O que são flores com posições diferentes? Às vezes as flores dessa ervilha, dependendo do gene, elas vão estar na parte mais distal da planta, que é a parte mais apical, né? A parte mais apical da planta. E ela também pode ficar na parte mais lateral. Então eu já tenho uma outra característica bem visível. E o tamanho. Eu tenho ervilhas pequenininhas, eu tenho ervilhas grandonas. No fim das contas, eu tenho diversos tipos de características em um cultivo extremamente rápido. Sabem o que é um cultivo extremamente rápido? Eu tenho do cruzamento da ervilha, ok? Eu tenho do cruzamento da ervilha até o surgimento de uma planta em estado reprodutivo, eu tenho no máximo 2 meses.
Então, a cada 2 meses ele estava fazendo novas fecundações. E eu estou falando no máximo. Então, eu acabei de dizer que a ervilha de cheiro, ela simplesmente demora 2 meses para desenvolver uma semente, a semente brotar na terra, a plantinha que acabou de nascer da terra crescer e já ter outra semente. 2 meses, o cultivo era extremamente rápido. Então, ele acabou escolhendo essa planta por todas essas características e por mais uma característica. Ele conseguia ter o controle da fecundação total. Como é que eu tenho o controle total da fecundação? Simples. Vamos lá. Observem bem aqui. Isso aqui é uma flor de ervilha. Ok? É uma flor de ervilha. Na verdade, é uma flor das faseoláceas todas. Que as faseoláceas, para quem não sabe, é um grupo geral, é uma família inteira que tem a florzinha no formato de vagem. Essa plantinha aqui, essa florzinha aqui, é uma flor que é um pouco diferente das outras flores. Você deve conhecer o girassol, você deve conhecer a margarida, as hortênsias, maracujá, né, a flor do maracujá. Então você deve conhecer todas essas flores, né? As flores todas, elas não abrem? Elas não ficam abertas? Quando a flor abre, ela está dizendo o seguinte: ei, pega aqui meu pólen, leva ali para aquela outra flor, por favor, leva ali. Aí pode vir abelha, pode vir morcego, pode vir só o simples vento. Então quando a flor abre, ela diz: opa, tô afim e tô precisando reproduzir. Leva aqui meu gameta para lá. Tranquilo? Quando a flor abre. E quando a flor não abre, o que significa? Que ela não vai fazer isso. Enquanto a flor não abrir, não tem como ter essa reprodução. Tranquilo? E aí Mendel olhou para essa ervilha e percebeu que a ervilha não abria a flor. Sim, a flor da ervilha não abre. Calma. Não é dessa ervilha que a gente come no potinho, tá? É de outra ervilha, uma ervilha especial, uma ervilha específica, na verdade. A ervilha de cheiro, tá bom? É outra, essa não é comestível. Então, essa flor, se ela tá fechada, todo o tempo fechada, só significa uma coisa. As plantas de ervilha de cheiro, elas fazem a autofecundação. Professor, o que é essa autofecundação? Elas acabam fecundando a si mesmo. Então, essa planta é tanto macho quanto fêmea, não abre a flor, então não tem o direcionamento para outro tipo de flor. Então, sempre os filhos dessa ervilha vão ser filhos dessa própria ervilha. Para você é como se fosse um clone, não chega a ser um clone. Na aula passada a gente viu, né? Não chega a ser um clone por quê? Porque o clone, ele é tal e qual é o pai, ok? Ou a mãe. Esse aqui, ele ainda tem uma troquinha de informação entre um gameta e outro e acaba desenvolvendo uma leve variabilidade genética. Uma leve, mas as características dos genes continuam os mesmos. Então, o que é que Mendel chegou e fez? Opa, peraí. Se essas plantas, elas fazem autofecundação, elas têm uma rápida reprodução, 2 meses, já estão no estágio reprodutivo, eu vou fazer uma reprodução artificial. E o que é essa reprodução artificial? Ele chegou e simplesmente fez o seguinte. Ele pegou uma tesoura, eu estou falando aí umas 200 mil plantinhas dessa, ok? São 200 mil pés de ervilha. Ele chegava nesses pés de ervilha e fazia o seguinte, desse lado aqui, tá aqui os quadrantes. Desse lado aqui, eu vou colocar só macho. Desse lado aqui eu vou pegar só fêmea. E aí, do lado que era de ambos os lados, né? Esse aqui, ele pegava a parte masculina apenas, e ao pegar essa parte masculina apenas, ele botava dentro de um potinho e guardava. E da parte feminina, ele simplesmente cortava todas as partes masculinas. Professor, como assim cortava a parte masculina? O que é que tinha? Gente, a ervilha, ela é hermafrodita. Ela tanto é macho quanto fêmea. A partezinha vermelha, essa partezinha vermelha que eu coloquei aqui para vocês, ela é a parte feminina. Essa partezinha vermelha é a parte masculina, ok? A partezinha azul é a parte feminina, tá bom? Azul, gineceu, vermelho, androceu. O androceu, ele solta o gameta, ele solta o pólen, característica básica para definir o que é um macho. Macho é todo aquele que libera um determinado gameta para chegar no óvulo. Óvulo, então, por sua vez, a parte feminina é todo aquele que recebe o gameta masculino. Tranquilo? Então, a flor, ela tem tanto a região masculina quanto a região feminina. Aí Mendel chegava e, cortava essas partes masculinas todas. Cortou todas as partes masculinas. E aí? As plantas ficam só femininas. As plantas, as ervilhas todas. E aí ele fazia a reprodução exatamente artificial. Ele pegava a planta que ele queria,
E essa planta que ele queria, simplesmente ele passava no óvulo, né? Ele passava no ovário da planta que ele queria. Então ele fazia o cruzamento exatamente específico. Ok? Então tá aqui o exemplo. Ele pegava essa ervilha aqui, cortava, e aí ele pegava o pólen dessa ervilha e colocava, depois de cortar das outras, e colocava no ovário que ele queria. Então ele simplesmente fazia aquilo que ele queria estudar. Professor, e qual é a importância que tem dele começar a fazer esses cruzamentos artificiais? Ora, meu jovem padawan, se ele está estudando as características, ele escolhia a característica que queria estudar e cruzava com outra característica. Exemplo, a ervilha ela poderia ser amarela ou verde. Então ele pegava a parte masculina da ervilha verde e aí ele cruzava com a parte feminina da ervilha amarela. E aí viu que nascia, tá bem? E a gente vai ver qual foi a resposta desse estudo todo. Mas ele simplesmente pegava exatamente tal e qual as plantas que ele queria para fazer o determinado estudo. E agora, sucesso, né? Tranquilinho. Já sei o porquê. Ah, entendi agora. O cara era esperto mesmo. E aí, ele começou, foi ele o primeiro, a começar a escrever essas letrinhas maravilhosas, o famoso azão, azinho. Como nós estamos estudando, o tema principal da aula de hoje é a primeira lei de Mendel. A primeira lei, ela só estuda uma característica, tá bem? Segunda lei, ela vai estudar mais que uma característica. Então, eu vou estudar só azão ou azinho. As outras leis, né? A outra lei, no caso da segunda lei de Mendel, vai falar sobre o quê? Vai falar do azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Então, é normalmente o estudo de múltiplas características, tá bem? Então, hoje a gente vai ver azão, vai ver azinho. O azão, ele é a ervilha vermelha. Professor, não tem ervilha vermelha. Estou hipotetizando. Aqui é a bolinha vermelha para a gente ver. Então, azão, bolinha vermelha, azinho, bolinha azul. Tranquilo até aí? Beleza. Se Mendel chegava e fazia o cruzamento específico e artificial, ele fazia como? Ele fazia da seguinte forma. Vamos aqui para o lado, dá uma olhada. Bem aqui, ele começava a fazer a primeira geração. O que seria essa primeira geração? A primeira geração eu vou chamar de F0. Quando vocês forem estudar genética, quando quer aquela questãozinha da genética, ele sempre vai falar primeira geração, F0. Professor, e F1 não é a primeira geração, não? F1 é o primeiro filho, ok? Primeiro filho. F2, segundo filho, certo? Então, eu tenho F0, a geração que eu estou estudando, ok? Que também pode aparecer na forma de genitores, geração após genitores, e aí, pós-geração, tranquilo? Normalmente aparece F0, F1 e F2. F0 é só para dizer que são os pais de todo o estudo. Mendel, ele sempre optava por pegar pais que eram completamente homozigóticos. Professor, homozigoto, o que é homozigoto? Homo significa igual. Zigoto é algo relacionado a propriamente gene, ok? Então, homozigoto sempre vai ser genes iguais. No caso, se eu estou estudando apenas azão e azinho, puros homozigotos azul, só pode ser o quê, ó? Vamos lá? Azão é vermelho. Azão é vermelho. Azinho é azul. Então, ó, esse azul aqui, ele é o quê, ó? Esse azul aqui, ele é azinho. Ele é puro, homozigoto, azinho. Então é azinho, azinho. Professor, e esse vermelho? Só pode ser azão, azão. Professor, mas vamos lá. Se o Mendel não tinha nenhum aparato tecnológico, como é que ele sabia que a planta era azão, azão com toda informação, com toda certeza? Simples, galera. Se ele fizer o cruzamento desta forma, nestas proporções, a resposta sempre vai ser a mesma. Então ele trabalhou anos e anos no método mesmo de tentativa e erro, testava. Opa, errei, pronto, volta, começa tudo de novo. Testava, até que ele começou a fazer as próprias plantações dele puras. Isso agora é uma das regras, é uma das teorias, dos argumentos que ele acabou embasando para falar na primeira lei dele. Quando eu pego pais homozigotos puros, e cruzo entre eles, todos os filhos nascem
com a característica dominante. Ok? Então, ele demorou muito até descobrir isso, ele demorou cerca de 8 anos só para descobrir essa informação, testando, 8 anos testando, até que ele conseguiu descobrir. Quando eu, então, eu misturo sempre puros homozigotos, todos os filhos são de uma característica, da característica dominante. Professor, mas aí ele fazia como? Ele sempre fazia o azul e o vermelho. Ele sempre fazia azão, azão, azinho, azinho. Hoje em dia, nós conseguimos já saber na prática quem é o dominante, quem é o recessivo, na época não era. Então ele ia sempre nessa tentativa e erro. Até que ele conseguiu fazer uma proporção. Quando eu pego azinho, azinho e coloco um azão, azão, todos os filhos nascem heterozigotos. Todos os filhos nascem heterozigotos. Professor, por quê e como? Um pai ou mãe, né, já que são ervilhas, pode ser tanto pai quanto mãe. Um pai, se tem azinho, azinho, só pode dar um azinho para um filho e o filho só pode receber um azão do outro pai ou da outra mãe. Ok? Professor, e esse outro aqui? Do mesmo jeitinho. Esse outro azinho aqui, ele só pode ir para cá. E esse outro azão? Do mesmo jeitinho aqui, esse outro azão só pode vir para cá. Então, na prática, se eu só tenho gene recessivo de um lado para dar e gene dominante do outro lado para dar, todos os filhos só podem ser heterozigotos. Então, todos os filhos nascem heterozigotos. Um do pai, um da mãe. Um do pai, um da mãe. E foi assim, primeira vez que ele conseguiu já... Opa, já consegui aqui, ó. Agora eu já sei, simplesmente, que esses são puros. Se eu sei agora que esses são puros, eu vou começar a estudar o restante da minha geração. E o restante da minha geração, normalmente, a gente vai entrar na segunda geração dos filhos. Segunda geração dos filhos, então na prática a terceira geração, tá bem? Segunda geração dos filhos, eu começo a perceber que já vai aparecendo... Opa, já tem uma coisinha aqui diferente. Eu cruzei, aqui ó, sempre vai ser F1 com F1, então vou pegar um representante do F1 e cruzar com outro representante do F1. Eu vou pegar e vou cruzar dois heterozigotos. Quando eu cruzo dois heterozigotos, todos os heterozigotos, quando eu cruzo, sempre vão aparecer na proporção, né? A gente está falando da probabilidade, então a probabilidade disso acontecer, mas sempre vai ser em uma proporção de 1/4, 2/4, 1/4. Professor, como assim? Vamos falar de porcentagem? Vamos falar de porcentagem. Mas até lá, como é que eu faço esse estudo todo para saber qual é a proporção que vai aparecer ou não? Existe um quadrado chamado quadrado de Punnett. Esse quadrado de Punnett, ele é simplesmente esse joguinho da velha aqui, ó. É um joguinho da velha. Certo? Nesse joguinho da velha, eu vou colocar de um lado o pai e do outro lado, na coluna, a mãe. Ok? Cada quadrante desse aqui representa uma unidade. E aí eu posso ter 4 possibilidades diferentes. Tá bem? Posso ter 4 possibilidades diferentes. Então vamos lá. Primeira possibilidade, azão, azão. Primeira possibilidade, azão, azão. Então esse rapaz aqui, ele vai ter o quê? Azão, azão. Ok? Segunda possibilidade, azão, azinho. Esse aqui, então, vai ser azão, azinho. Terceira possibilidade, azão de cima, azinho da lateral, ó. Pega de cima, pega da lateral. Azão, azinho. Esse meu terceiro é azão, azinho. E aqui logo embaixo eu tenho azinho, azinho. Opa, pera aí. Azinho, azinho. Mas professor, eu tenho 3 vermelhas e uma azul. Por que que a azul, ela simplesmente só aparece nessas condições? Foi estudando bastante, que Mendel começou a se tocar que existe uma característica, ou um conjunto de características, ou um tipo de característica que só surge quando ela está consigo mesma. Ok? É uma característica que só surge quando ela está consigo mesma. Exemplo, a característica que está expressa nesse fator, que hoje nós chamamos os fatores de gene, característica que está neste fator, só aparece quando esse fator é homozigoto a este outro fator. Quando eu vou ver este fator, que é o azinho, né, que é o recessivo, se ele não estiver com outro recessivo, se não estiver com outro azinho, a ervilha aparece vermelha. Então, está acontecendo um fenômeno aqui de dominância. Esse fenômeno de dominância é quando o azão
inibe o próprio azinho. Ok? Aqui, quem é que vai inibir quem? Se não tem nenhum dominante. Ninguém vai inibir ninguém. Se ninguém vai inibir ninguém, é tudo recessivo e aí ele consegue expressar a sua característica. Depois de muitos estudos e percebendo que acontecia isso nos recessivos, a gente então consegue formular com bastante certeza o que é a primeira lei de Mendel. Então vamos aqui, ó, dar uma acompanhadazinha aqui no que é essa lei de Mendel. Quando eu começo a falar do que é a primeira lei de Mendel, Mendel ele diz que a sua primeira lei, na verdade não foi nem ele que disse, né? Os estudos dele ficaram guardados por muito tempo. Só depois que pegaram os estudos e descobriram a história dele, descobriram que ele tinha feito tudo isso, que começaram a publicar. Então, Mendel não falou nada de genética. Ele é o pai da genética, ele estudou, mas o caba era liso. Aí ninguém nem quis ouvir ele. Depois de muito tempo que começaram a ouvir, porque realmente viram que tinha fundamento. Então, ele chegou e conseguiram formular a partir dos estudos dele o seguinte, que na genética, a primeira lei de Mendel fala da característica do monohibridismo. O que é o monohibridismo? É a característica que eu tenho de juntar um gene com outro gene. Então, quando eu consigo juntar um gene com outro gene, eu tenho uma determinada informação, sendo que essa informação, ela é normalmente codificada por um fator. Esse fator, mais uma vez, hoje nós chamamos de gene. Na época, Mendel chamava de fator. Ele não sabia o que codificava, ele não sabia que existia nada disso, não sabia nem do DNA na época, certo? Então, primeira lei de Mendel, estuda basicamente o monohibridismo. Então, na sua provinha, na sua questão, se você começa a ver olho azul, a prova está falando só olho azul. Dona Sheila começou a pesquisar a característica do olho azul do Humberto. Essa representação fala ou está assimilada com que tipo de lei? A primeira, não a segunda. A primeira, porque eu estou falando de uma característica. Qual é a característica? O olho azul do Humberto. Ok? Então, essa é a característica. Monohibridismo. Estou falando apenas do hibridismo de um fator. Logo em seguida, outra informação que essa lei também fala é da segregação independente dos fatores. Opa, peraí. Segregação independente dos fatores, então significa dizer que os fatores segregam de uma forma independente? Exato. Se minha planta, ela é azinho, ela é heterozigota, ela simplesmente vai produzir gametas que vão segregar de uma forma separada. Então eu tenho de um lado podendo aparecer um gene azão e de outro lado podendo aparecer um gene azinho. E elas acabam segregando de uma forma independente. Um azão não vai para um lado junto com o azinho. Um azão vai para um lado, ponto, acabou. O azinho vai para o outro lado, ponto, acabou. Certo? Então eu tenho a segregação independente dos fatores. E para finalizar essa parte da primeira lei, justamente com essas características todas, ele falou dessa informação. Qual é a informação? Pureza das características. Existe um tipo de alelo, que esse alelo ele é chamado de alelo puro. Professor, o que é o alelo puro? O alelo puro é aquele alelo que só é expresso na presença dele mesmo. Então, quando você for fazer uma questãozinha que fale sobre homozigose recessiva, expressão dessa homozigose recessiva apenas na presença de outro gene também recessivo, eu tenho simplesmente a primeira lei que envolve a lei das características puras. Tranquilo? Ok? Valendo lembrar o seguinte, os pontos principais e alguns termos principais aqui da genética gostam muito de cair nas avaliações. Quais são os pontos principais? Os termos principais? Alelo, gene, homólogo, fenótipo, genótipo e por aí vai, ok? Então, relembrando só alguns pontinhos, o que é? Genótipo é toda aquela informação gênica que um determinado ser tem. Fenótipo é toda a expressão. Então vamos lá, aqui. Quando eu falo de genótipo, eu tenho esses 4 genótipos. 4 genótipos. O fenótipo deles é igual ao genótipo? Como assim, professor? Eu tenho 3 fenótipos diferentes, ou 3 genótipos diferentes, genótipos de gene. Eu tenho um genótipo que é o azão. Esse genótipo aparece quantas vezes? A cada 4 cruzamentos, esse genótipo aparece uma vez. Esse outro genótipo é o quê? Azão azinho. Esse genótipo é um só. Ok? Ele aparece quantas vezes? A cada 4 cruzamentos ele aparece 2 vezes.
E esse último genótipo, ele é Azinho, Azinho. A cada 4 cruzamentos ele aparece uma vez. Professor, diferença de genótipo e fenótipo. Genótipo, o gene é azão, azão. A cor é vermelha. Genótipo, o gene é azão, azinho. A cor é vermelha. Peraí. Esse tem o mesmo gene que esse? Não. Mas visualmente ele tem a mesma característica? Tem. Então, esse é igual, é similar fenotipicamente, mas não genotipicamente. Tranquilo? Genes são diferentes, mas a característica expressa é a mesma. Professor, tá, mas eu comecei a ver que genética parece muito essa questão de probabilidade, porcentagem, tal, essas coisinhas tudinho. E aí, como é que eu vejo isso? Tá aqui, ó. Olha como é fácil. Se depois você fez aquele cruzamento, né, o quadradozinho, a hashtag punish, e você viu que a cada 4 cruzamentos aparece um azão, azão, se você dividir 1 por 4, dá igual a quanto? Já dividiu? 1 por 4 dá igual a... Vou até afastar um pouquinho aqui. 1 por 4 dá igual a 0,25. 0,25. Professor, 0,25 dá para escrever do outro jeito, não dá? Dá. Se você passa, aula de matemática agora, aí, nem é. Você passa 2 casas decimais para cá e adiciona 100. Eu tenho agora, né, eu não tenho mais 0,25. O que é que eu tenho? 25 sobre 100. Tem outra forma de eu escrever esse 25 sobre 100? Tem sim. Eu posso escrever 25%. Então, para você saber uma porcentagem de uma característica depois de um cruzamento, é só fazer isso. Conta quantas vezes ela apareceu para a quantidade de cruzamentos que você testou. Se você testou 4 cruzamentos, 4 filhos, e essa característica apareceu uma vez, divide 1 por 4, 0,25. Só fazer essa regrinha. Sucesso, maravilha. E aí, gostou dessa aulinha? Genética do sucesso, primeira lei, como é que é essa primeira lei, quem foi Mendel, rapaz inspirador, né? Porque o cabo estudou a vida dele todinha, estudou a vida dele todinha, pra quê? Pra no final dar todas essas informações e a galera nem dá valor, por quê? Claro, porque o bicho era liso, como é que pode? Ah, agora todo mundo tá falando e o bicho nem aproveitou essas informações, nem aproveitou a glória toda dele.